e superando o abandono. O versículo, se as irmãs querem deixar aberto, que eu vou me basear no texto de João 14, do 16 ao 18. E quando a Rê, fez esse convite, tudo passa um filme, na mente da gente, e de quantas perguntas eu fiz para Deus, Quantas vezes eu parei, desde a infância até a vida adulta, e falei: Senhor, por que eu estou passando por isso? Qual o propósito? Eu não mereço isso. Quantas vezes, eu fiz essa pergunta e não obtive resposta. E hoje, com 35 anos, estou aqui e Deus está me dando a resposta. Tudo que vai ser falado aqui hoje é a resposta de Deus para a minha vida. Eu ouvi uma frase uma vez e eu, no começo, não entendia muito bem. Na verdade, não aceitava. Que onde você foi mais ferido, Deus vai te usar para curar. E eu não entendia muito isso. E hoje eu entendo o propósito de Deus na minha vida através de tudo que eu passei. E nessa área do abandono, hoje eu quero enfatizar mais a fase adulta. O abandono que eu sofri durante a gravidez. Em 2009, eu engravidei e foi um momento muito difícil. Foi um momento de um duplo abandono, porque eu tinha sido abandonada como mulher e o meu filho, ainda no ventre, já sofria essa rejeição do pai. Então, eu carreguei aquela dor duplamente, com uma intensidade muito forte. E uma forma que eu tive de lidar com isso foi me blindando, literalmente, para os outros, eu me fazia de forte. Dizia: não, está tudo bem, eu vou conseguir, eu vou dar conta, não, está tudo certo. Aconteceu, mas vamos seguir em frente. Parecido com o luto, essa negação. Não, eu não fui abandonada, não fui rejeitada. Eu vou conseguir passar por tudo isso sozinha. Só que, nos momentos que eu estava sós, era bem diferente. Tinha vezes que eu pegava um ônibus e ia para umas ruas, tinha ali no Parque Continental, onde tem bem arborizado, bem escondido, tinha umas árvores, e eu ficava ali por horas chorando. Chorava, para quando eu chegasse em casa, eu não chorar. Para minha mãe não ver eu chorando, para meus familiares não me verem chorando. E você só descobre mesmo o quanto você é forte quando sua única opção é ser forte. Eu não tinha opção, eu tinha um filho para criar, eu tinha sido abandonada e eu não ia abandonar meu filho. E como lidar com aquilo tudo? Os 9 meses da gravidez, muito difícil. Você passa por todas as etapas sozinha, sem companheiro, e você não sabe o futuro, o que vai acontecer depois, quando a criança nascer, porque, enquanto ela está ali no ventre, você ainda tem aquele sentimento de estar protegido,
né, não está sabendo do que está acontecendo aqui fora, e aquilo consolava um pouco. Mas, depois que meu filho nasceu, eu lembro que eu falava com ele, né, na barriga, tudo, como toda mãe faz, e acho que é verdade isso, ele reconhece a nossa voz, né, quando nasce. E aí, quando ele nasceu e a médica colocou ele em cima de mim, ele chorava desesperadamente, e quando eu comecei a falar com ele, filho, a mamãe está aqui, você não está sozinho. Ele olhou, e ele fixou os olhinhos assim e parou de chorar. E ali eu senti a importância de você não estar sozinho, né? Esse sentimento de solidão. O sentimento de solidão, ele causa um desespero na gente, né? Ele causa esse sentimento de abandono, de rejeição. E você começa a criar coisas para tentar se blindar daquilo. E alguns sentimentos que essa solidão causaram como traumas e refletiram na minha vida foram sentimentos de ter medo de compromisso. Eu sempre tive muito medo de compromisso, não só na área sentimental, na área profissional. Eu tinha, por exemplo, se eu tivesse algum conflito no ambiente de trabalho, que eu pensasse que eu poderia ser despedida, eu pedia as contas antes. Tipo, antes deles me rejeitarem, para não ter esse sentimento, fui abandonada, fui rejeitada. Então, isso é um dos sintomas que o abandono ele vai causando em você ao decorrer da vida. Amizades. Eu sempre fui de conversar bastante com as pessoas, até uma pessoa bem sociável, mas as minhas amizades eram pouquíssimas ali, 2, 3 no máximo. E era aquela coisa, eu me apegava de uma forma que, por carência, por não querer ser abandonado, você acaba se negando e fazendo todos os gostos da outra pessoa para você não perder aquela amizade, não perder aquela pessoa, porque você não quer ser abandonado mais. Então, você acaba se anulando. Isso aconteceu muito durante a minha vida. E em relacionamentos também. Passei por relacionamentos conjugais de relacionamento abusivo, de eu ficar naquele relacionamento com medo de ficar sozinha. Eu tinha pavor dessa palavra de ficar sozinha. E isso, como eu já disse, desde a infância. Então, isso refletiu na minha vida de uma forma que me traumatizou profundamente. E eu não via solução para aquilo. A minha solução era cada vez mais me retrair, mais me fechar no meu mundo, Quando eu era pequena, eu refletia no desenho. Não sabia escrever. Quando eu comecei a escrever, aí tinha o meu diário, o meu livrinho, e ali eu fazia meus poemas, minhas poesias, e ali eu matava a minha solidão, tentava curar o meu abandono ali, mas sempre no meu mundo, ali que eu criei, para tentar lidar com toda aquela rejeição que vinha na minha mente, sempre. E, com o abandono na gravidez, eu fiquei mais traumatizada ainda, como eu já disse, pela questão do meu filho. Eu me culpava muito. Eu falava, nossa, mas como que eu dei um pai desse tipo para o meu filho, que o rejeitou? Por quê? Né? Ele parecia uma boa pessoa. Como que eu não enxerguei que ele poderia chegar nesse ponto de
me abandonar, de rejeitar o meu filho. E aquilo só gerava mais revolta, mais sentimento de rejeição. E toda vez que eu passava pelo lugar, e eu estava com meu filho, e eu sentia aquilo, eu falava, nossa, e doía no meu coração quando eu via que ele, aprendendo a falar na rua, na escola, talvez ele deve ter aprendido, né, deve ter visto alguma criança com o pai, ele via qualquer homem grande que ele via, ele falava, papai, papai, papai. E aquilo cortava meu coração. E eu falava, Senhor, por quê? Por que isso? Eu não mereço isso. E aquilo cortava demais. E aquilo acabou com todos os meus sonhos. Todos os meus sonhos de infância. De namorar, noivar, casar. Aquele sonho de menina, né? Sonho de princesa. E ali eu fechei no meu mundo e falei, não, agora eu vou viver para o meu filho. Eu vou cuidar do meu filho, vou tentar suprir essa falta, esse abandono paternal que ele teve. E ali eu me tranquei no mundo dele e dei o melhor de mim e esqueci, parei de viver para mim e vivi em função do meu filho. Mas sempre com aquela dor ainda. Nada sarava aquela dor. E eu falava, meu Deus, e sempre perguntando por quê, Senhor, por quê? O meu filho não merecia. Ele é só uma criança. E quando eu parei de questionar, eu parei de me culpar, eu parei de culpar o pai do meu filho, eu comecei a perceber qual era o propósito do Senhor para a minha vida. E aí foi um divisor de águas, quando eu percebi que eu tinha que liberar o perdão. Quando eu liberei o perdão, primeiro para mim, que eu não me perdoava. Eu não me perdoava por ter me relacionado com uma pessoa que não quis assumir meu filho. Quando falei, não, o Senhor me perdoa. Então, eu tenho que me perdoar. E ali eu liberei o perdão para o pai do meu filho, liberei o perdão para mim. E Deus começou a trabalhar. Deus começou a trabalhar de uma forma sobrenatural. E eu fui criando aquele amadurecimento espiritual, comecei a entender. E eu lembro como se fosse hoje, em 2016, em abril de 2016, eu estava muito, muito mal mesmo. Eu estava já entrando num quadro depressivo. E eu falei, Senhor, eu estou me sentindo sozinha demais. Eu não sinto que o Senhor fala comigo, eu não sinto que o Senhor está olhando pela minha situação, eu não sinto mais a presença do Senhor. E eu não quero viver assim. Dói demais viver assim, com esse sentimento de solidão, sentimento que ninguém te ouve, que você está abandonado. E aí eu fiz essa oração no meu quarto. E quando foi à noite, eu fui para o culto e sentei ali. E parecia que tudo que estava sendo pregado ali, eu não estava ouvindo. Parecia que a pessoa estava falando e eu estava só olhando ali, eu sentada. E, de repente, um irmão veio até mim e falou toda a oração que eu tinha falado para Deus. E ele falou assim, você nunca esteve só. Eu sempre estive lá.
sempre. E a partir de hoje, você nunca mais vai se sentir sozinha. E foi lindo aquele dia, irmãos. Hoje eu choro de emoção, de alegria, de felicidade, porque a partir daquele dia, nunca mais eu me senti sozinha. E o engraçado é que, às vezes, eu procurava estar, né, rodeada de pessoas para tentar suprir esse abandono, e mesmo assim não supria. Sempre se sentia sozinha. E hoje, eu posso estar sozinha, posso estar em qualquer lugar, mas parece que eu estou preenchida de uma tal forma que só o Espírito Santo faz isso, amados. Só o Espírito Santo do Senhor faz isso. E eu aprendi que Deus, Ele está conosco quando nós estamos nos mais altos pódios, mas Ele também está conosco quando nós estamos no fundo do poço. A gente está tão machucado, está tão magoado, que a gente não enxerga isso. A gente não percebe. O abandono, a solidão, a tristeza, elas nos cegam de uma forma que a gente não consegue ver o Senhor ali, não consegue ver a presença do Senhor agindo. E eu li um livro, né, que já virou filme, que tem uma parte daquele livro e do filme, que é mais explícito, que me marcou muito, que do filme A Cabana, uma parte em que o filme todo gira em torno do perdão, né? E tem uma parte ali que o pai questiona uma figura que representa Jesus, e ele fala, onde você estava quando a minha filha, que só tinha, se não me engano, 5, 6 anos, estava sendo morta, violentada? Aonde você estava? E aí o personagem chora, mostra as mãos furadas, fala, eu estava lá, chorando com ela. Eu estava lá chorando porque uma filha minha estava sendo morta, violentada, e um filho meu estava sendo assassino. Então, quando eu vi e ouvi aquela cena, automaticamente eu lembrei de algo que eu culpava, muitas vezes desejei o mal para o pai do meu filho, por ele ter feito isso, ter abandonado, e essa cena me lembrou que, enquanto eu estava chorando, sozinha, lá com meu filho, pensando eu que eu estava sozinha, Jesus estava chorando comigo. E Ele estava chorando pelo pai do meu filho, que estava fazendo aquilo comigo. Porque era um filho dele fazendo mal para outro filho dele. E aí eu comecei a entender, comecei a liberar o perdão e cheguei a essa maturidade espiritual. O abandono, ele fere, ele machuca, ele te dá essa sensação de rejeição. Mas, quando você começa a enxergar com os olhos espirituais e percebe que você não está só, você vê que Jesus está ali com você, Ele preenche todo esse vazio. E Ele sempre está. O Senhor, quando estava fazendo a pré-anunciação da sua morte, ali na ceia, junto com os discípulos começaram a fazer muitas perguntas e questionar e falar, Senhor, mas como assim o Senhor vai morrer? O Senhor vai para o céu? O Senhor vai para o Pai? E nós? Como que vai ficar? Como que vai ser sem o Senhor aqui nos guiando? Como vai ser? Em João 14, 16, o Senhor diz a eles, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Não pode receber, porque não vê,
O mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quando nós conhecemos Jesus e o Espírito Santo habita em nós, nós não estamos mais sós. Onde nós estivermos, nós estaremos preenchidos. Toda ferida será curada. Todo abandono será suprido. Eu não sei em qual área da sua vida, se em alguma área da sua vida você já sofreu um abandono, seja de pai, de mãe, de cônjuge, na infância ou na vida adulta. Eu sei que isso dói. Como a Rosa falou, a gente que passou, a gente sente na pele, a gente chora quando vê. Quando eu vejo alguém falando de uma mãe solo, fez porque quis, julgando, dói. Porque só quem passa sabe. Vamos amar mais, julgar menos. Vamos cuidar uns dos outros. Porque as feridas, como eu tive um aconselhamento com a Rê, que eu sempre falo, que eu nunca esqueço, que ela fala sempre dessa ferida, ela falou, Ana, a ferida ela tem que ser tratada. Se você colocar um band-aid em cima de uma ferida com pus, você não vai tratar ela. Ela vai continuar ali, inflamada. Mas, a partir do momento que você tira aquele band-aid, começa a tratar, você limpa, você passa o medicamento, ela vai sarar. E o medicamento, essa noite, é a palavra de Deus. E o que vai fazer sarar essa ferida é o Espírito Santo. Se você deixar ele entrar, ele vai curar. E como eu disse no início, onde mais você foi ferido, Deus vai te usar para curar. Hoje você pode não estar entendendo por que você está passando isso, mas você vai entender que um dia você pode estar num lugar onde pessoas precisam escutar isso, onde pessoas precisam escutar que Deus cura, que Deus faz você superar o luto, faz você superar o abandono, faz você superar o abuso. Porque nós passamos por isso. A cicatriz ficou, mas ela foi curada. A ferida foi curada. Então, meus amados, nessa noite, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua ferida. Deixe ele curar. Se abra. Fale com Deus. Converse com o Senhor. Quando você se sentir só e pensar que ninguém está te escutando, como muitas vezes eu falava, orava e falava, Senhor, eu acho que você não está me escutando. Nada está acontecendo, nada está mudando. Continue a orar. Continue a falar. Não pare, não desista. Porque no momento certo, quando for a hora do propósito se cumprir, ele vai agir na sua vida. Quando eu estava no hospital, para ter o meu filho, eu tive ele, e eu tinha muito medo de ficar sozinha na sala de parto. E eu falava, eu vou ter que ficar sozinha, né? Mas eu temia muito. E Deus prepara tudo, né? E a minha melhor amiga, ela estava trabalhando na época, e eu falei, acho que ela não vai poder ficar comigo lá, né? E Deus fez ali um mover que, dias antes de eu ter o meu filho, ela saiu do emprego. E eu lembro quando eu entrei na sala de parto, eu fiquei apavorada, assim, olhando aqueles instrumentos, um monte de médico, tudo. Aí, de repente, ela veio com a roupa, o avental todo errado, colocou todo errado, que ela é toda atrapalhada. E ela toda desesperada, cadê ela, cadê ela? E a doutora, quem é essa? É essa mesmo. Aí ela segurou na minha mão e falou assim, você não está sozinha, eu estou aqui. Aí eu acalmei. Até nisso o Senhor trabalha, amados.
em cada detalhe. Ele não vai te deixar só. Não vai. A gente não enxerga, a gente só enxerga, às vezes, os problemas, só enxerga a parte ruim. Mas nos pequenos detalhes o Senhor está agindo. E o meu filho, as irmãs aqui da igreja conhecem, e o Senhor trabalha na vida do Vitor desde pequenininho. Ele é usado tremendamente. E ele fala coisas para mim assim, é de Deus. Que às vezes eu estou assim, ele vem, mãe, mas como assim? Tem que orar. Deus vai agir. Não pode ser assim. Não fica triste. Não sei o quê. E ele me anima, e ele me coloca para cima. E eu falo, Senhor, como o Senhor é bom. Como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor trabalha nos pequenos detalhes, meu Pai. Eu louvo a Deus pela vida do meu filho. Eu louvo a Deus por o Senhor não ter me deixado sozinho em nenhum momento. Me ter dado a graça de ter sido mãe e pai ao mesmo tempo. Mas não foi um fardo pesado, porque o fardo do Senhor é leve. Então, meus amados, saibam que Deus sempre esteve lá. Amém? Deus abençoe.